Ok. Da outra vez esqueci-me de gravar desde o princípio e, portanto... Ok. Então, como eu dizia, vamos tentar perceber o que é isto da alma. A alma, uma palavra que é empregue tantas vezes e em vários sentidos. Há muitos sentidos diferentes para a alma. Não é fácil tentar perceber de uma forma muito real o que é a alma, não é? E eu tenho tentado também interpretar e perceber o que é a alma. Não é que isso, enfim, interfira muito com a minha... Se eu não souber bem o que é a alma, não deixo de cá estar e de continuar, enfim, a fazer o meu trabalho de crescimento, mas é sempre interessante perceber. Até porque se fala muito de que da alma vem sinais, vem apelos, não é? E é sobre isso também que nós hoje vamos falar e que depois vamos terminar também com mais 3 exercícios práticos orientados aqui para esta questão da alma. Então, os pensamentos precisam de ser refinados, o corpo físico precisa de ser purificado, as ações precisam de refletir a vontade da nossa alma. Estas 3 frases, no fundo, para mim fazem muito sentido e é algo que eu gosto sempre de refletir sobre elas, que é, os pensamentos precisam de ser refinados. Refinados é no sentido de nos tornarmos cada vez mais subtis. E para nós nos tornarmos mais subtis e termos pensamentos mais refinados, no fundo, nós temos que desenvolver um caminho de subtileza, um caminho de leveza, que passa também por entender quem somos, por saber lidar com os nossos sentidos, com todas as nossas emoções. Portanto, é esse o caminho, como no fundo já tínhamos visto no anterior workshop para quem esteve e outros que iremos também falar. O corpo físico precisa de ser purificado e, na realidade, ele é um corpo dentro de vários corpos. É muito importante porque ele é o nosso templo e, portanto, tudo o que lhe acontece, enfim, reflete-se na nossa forma de estar, no nosso pensamento, as nossas emoções. Assim, ao contrário também, aquilo que nós pensamos, as nossas emoções, refletem-se no corpo físico. E esse corpo físico precisa de ser purificado, que no fundo precisa de ser trabalhado. O que é que isto significa? Tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós bebemos, e também a forma como nós pensamos, podem constituir um processo de subtileza e de limpeza ou de toxicidade, no fundo, não é? E, portanto, é a nossa escolha daquilo que podemos fazer. E as ações precisam refletir a vontade da nossa alma. É algo que nós hoje vamos aqui tentar perceber o que é isto, a vontade da nossa alma, e vamos começar por tentar perceber o que é a alma. Bom, eu não fui pôr aqui muitas definições, porque na realidade não interessa assim, tá, mas vamos àquilo que talvez possa ser mais interessante, que é a palavra deriva do termo em latim animo, ou anima, o que anima, o que se entende então que a alma é alguma coisa que anima, não é? Que dá vida a... Depois, do ponto de vista, digamos, da religião cristã, a alma é o elo entre o corpo e o espírito. Portanto, a alma interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. Então, para a Igreja Católica, de alguma forma, a alma aparece entre o corpo e o espírito e, portanto, é o que faz a mediação. E, portanto, na Igreja Católica, de alguma forma, o espírito já é algo perto de Deus, não é? E, portanto, essa alma irá fazer essa mediação e irá trazer, interpretar e aplicar, portanto, é a alma que vai comunicar, no fundo, com o espírito, com Deus, para depois trazer informação para a nossa vida física diária. Esta definição não deixa de ser interessante, porque depois nós iremos ver que, de alguma forma, ela também coincide com outras. Para o espiritismo, a alma é o espírito encarnado, sujeito à lei do progresso, portanto, a lei do progresso é o aperfeiçoamento por meio da reencarnação, e ligada ao corpo por um envoltório chamado
perispírito. Já vamos ver isso. No hinduísmo, a alma é chamada Atman, a expressão mais elevada do ser humano. E na teosofia é a mônada, e cada ser humano possui um Atman, ou um espírito individual, que é um reflexo dessa alma universal. Então vamos tentar ver aqui com este esquema, que é, no fundo, isto são tudo esquemas que existem nas diferentes correntes filosóficas. Cá está o espiritismo, portanto, eles compreendem apenas um corpo físico, o perispírito, que engloba tudo, que depois se liga aqui ao espírito. Estas nomenclaturas têm o físico, têm o etérico ou o duplo etérico. Na realidade, há terminologias diversas, mas no fundo isto aqui vai dar ao mesmo. Tem o corpo astral, há quem lhe chame astral, há quem lhe chame emocional. Está correto, o corpo astral é um corpo emocional. O astral é feito de emoções e, portanto, o nosso corpo astral é totalmente feito de emoções. A diferença é que tipo de emoções é que constituem esse nosso corpo astral. Se são emoções raiva ou ódio, se são emoções de alegria, de paz, de amor, e portanto isso, esse tipo de, o tipo de emoção vai também criar a qualidade do meu corpo astral e com isso a frequência vibratória com que eu me manifesto, com que eu sou. Depois temos o mental. O mental, há quem divida mental inferior e mental superior. Na minha perspectiva faz sentido a ideia de um mental inferior e de um mental superior. No entanto, há quem coloque aqui o nome do nirvânico e aqui causal, enfim, isto parece uma baralhada porque são terminologias diferentes, mas é considerado que a alma aparece aqui a este nível. Aparece ao nível do causal, do nirvânico ou do mental superior. E considera-se efetivamente que a alma compreende este corpo causal que faz esta ligação entre aquilo que é o ego-personalidade, que é constituído no nosso corpo físico, etérico, emocional, mental. No fundo, aquilo que nós somos na nossa manifestação diária, no nosso dia a dia, nós somos isto: físico, etérico, emocional e mental. Nós só vemos o nosso corpo físico, a maior parte das pessoas, mas existe o corpo etérico, astral e mental, e nós somos um todo, estamos ligados permanentemente. E o causal faz esta ligação entre este personalidade e o eu individualidade, ou seja, o búdico, o átmico, o mônada, que já são expressões superiores. Aqui entra aquilo que se chama o nosso eu superior, o nosso eu sou. E, portanto, é esta ligação que nós fazemos aqui. Então, a alma aparece aqui, como também é conhecida como corpo causal, fazendo a mediação entre a parte, digamos, inferior e a parte superior. Então, significa que a alma, ela tanto recebe informação dos níveis superiores, como recebe informação dos níveis inferiores. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia enquanto estamos aqui na Terra, essa informação vai para o nosso corpo causal. Assim também, da parte da mônada, é enviada a informação para o nosso corpo causal. À medida que nós nos vamos desenvolvendo, nós vamos nos tornando mais subtis. O que é que acontece? Nós vamos estando cada vez mais despertos para a informação que vem de cima do que propriamente para a informação que vem de baixo. A informação que vem de baixo é a nossa experiência no mundo dual, no mundo material, é o lidar com os nossos sentidos. Mas, mesmo assim, nós podemos ir tornando isso mais subtil. Não é? Podemos aprender a não sofrer com o apego, podemos aprender a perceber que todas as pessoas têm os seus desafios e que nós não temos que viver os medos e os desafios das outras pessoas. Há tantas coisas que nós podemos fazer para ir aligeirando aquilo que é a nossa forma de viver aqui, e com isso nós vamos tornando seres mais subtis, o que significa que vamos tendo pensamentos mais elevados e, portanto, vamos estar mais orientados para trabalhar no sentido de termos pensamentos de alegria, pensamentos de paz, de amor, de tentar trabalhar para que toda a nossa forma de ser e de estar seja diferente
para podermos sentir, perceber aquilo que são estes níveis que estão aqui. Tudo aquilo que falámos, até para quem esteve no outro workshop, mas tudo aquilo que falámos sobre a iluminação, digamos, o despertar, todos esses conceitos, na realidade não é mais do que o permitirmos ligarmos cada vez mais aos níveis superiores. E então nós vamos utilizar efetivamente cada vez mais o nosso corpo causal ou a nossa alma para nos podermos ligar aos níveis superiores. E esses níveis superiores é onde está toda a informação de toda a nossa essência, no fundo, que nós, em determinado momento, deixamos para trás para ter aqui esta nossa experiência. Então, penso que este esquema é capaz de aclarear um pouco. Eu pus estas colunas precisamente para vos mostrar, porque existem mais exemplos, mais divisões, etc., não é? E, portanto, a informação é conforme as correntes e os períodos em que ela vai vindo, mas, basicamente, ela acaba por ser a mesma coisa. Nós trabalhamos fundamentalmente aqui com o nosso mental inferior. O nosso mental inferior é o quê? É o intelecto, não é? Basicamente é o intelecto. Quando nós começamos a trabalhar com o nosso mental superior, nós estamos a trabalhar fundamentalmente com aquilo que é a nossa consciência superior. Muitos chamam a nossa intuição, aquilo que é a nossa capacidade de nos ligarmos ao nosso superior para podermos ter informação sobre nós, sobre aquilo que nos rodeia. Quando nos ligamos ao nosso mental superior, a nossa realidade passa a ser diferente. A forma como nós vemos o mundo é diferente das outras pessoas que não se ligam ao mental superior. O que significa que há muitas coisas que para a maioria das pessoas são extremamente importantes e preocupantes, para essas pessoas que podem não ser preocupantes, né? Portanto, a forma de ver as coisas é completamente diferente. Quando nos ligamos ao mental superior, nós conhecemos aquilo que é o sentir a confiança, sentir a tal integração de uma forma natural, de que não estamos sozinhos, de que somos realmente parte de todo um conjunto. E esse conjunto está aqui, não é? Temos aqui a mônada, o divino, o búdico, ou o mônada átmico, o búdico, no fundo são corpos. Isto aqui são corpos. O que é que isto são corpos aqui? São estados de consciência. E, portanto, quando estamos a falar de níveis energéticos, e esses níveis de energéticos aqui já não são representados por uma figura humana. Aqui não há figuras humanas, aqui há sim energia, há expressões lumínicas, há cor, há forma, mas não há uma expressão humana. Quando um ser de uma dimensão superior se manifesta, muitas vezes manifesta-se com cor e forma. Cor e uma forma geométricas variadas, não é? O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas não interpretam sequer isso, que é uma entidade, que é um ser, no fundo, não é? Porque vivem em realidades completamente diferentes. Bom, eu gostaria sempre de perguntar se há alguma dúvida, alguma coisa aqui nestes momentos, não é? Se fosse presencial era sempre mais fácil, mas de qualquer forma, caso não estejam a perceber ou haja aqui alguma dúvida, digam, não é? Nós vamos continuar aqui um pouco a falar sobre isto. Portanto, o corpo causal faz, ou a alma, faz a mediação entre aquilo que vem de cima, digamos, de todo o nosso eu superior, e recebe a informação também de tudo o que nós cá fazemos. Então, a alma também está aqui para registar aquilo que é a nossa experiência enquanto seres no mundo material. Registar as nossas experiências da dualidade. E com base nisso, ela vai registando níveis energéticos. E, portanto, se eu sou uma pessoa que tenho, ao longo das minhas vidas, entretive-me em guerras, a matar e a constituir, digamos, um corpo para estar apto a matar e a fazer guerras e coisas do género, naturalmente que o meu corpo causal ou a minha alma tem muitas experiências, muita informação relativamente a isso.
no meu processo de subtileza, no meu processo de crescimento, em que eu começo a dizer, bom, estas coisas da guerra já chega, eu já não quero estas experiências agora, eu realmente quero outras experiências mais subtis, eu quero começar a ligar mais aos aspectos da luz, aos aspectos da paz, o amor, o perceber melhor tudo isto. Eu vou então ter que me ir libertando daquilo que são as impressões energéticas daquela realidade que está na minha alma. Eu já não estou a precisar delas. E então eu vou ter que fazer o meu trabalho para me ligar mais ao meu eu superior e ir libertando aquilo que a minha alma ainda me dá. Ou seja, a alma registra tudo. Registra, digamos, de uma forma muito simples, mas embora errada, que registra tanto o positivo como o negativo. Embora eu diga errado, porque para a alma não há positivo nem negativo, há apenas experiências, pura e simplesmente. E essas experiências têm uma frequência vibratória. Okay? Outra coisa interessante em relação à alma, e nós depois iremos ver com mais à frente uma explicação mais profunda, mas para vocês terem uma ideia, muitas vezes já devem ter ouvido falar talvez da alma coletiva. Por exemplo, os animais têm uma alma coletiva. Mesmo os mamíferos, mesmo um cão, um golfinho, eles não têm um corpo causal. E, portanto, eles não têm uma alma individual, neste caso, têm sim uma alma coletiva. E, portanto, eles estão integrados, estão todos integrados. Imaginem que é como se um cão, na realidade, está integrado com todos os outros cães. Embora vocês possam olhar para os cães e dizer, bom, eles são todos diferentes, uns fazem assim, outros fazem assado, mas há uma alma coletiva para os cães, para os gatos, para os golfinhos, para tudo, no fundo, não é? E, portanto, o Deus deles somos nós. Eles olham para nós como a expressão superior daquilo que eles um dia podem vir a ser. Então, eles olham para nós como deuses, no fundo, é com este que eu tenho que aprender e desenvolvem uma atitude, muitas vezes, de gratidão e de amor incondicional para nós, porque eles olham para nós e sabem, dali é a resposta que eu preciso, de aprender algo que eu não tenho, que é o meu corpo causal. Claro que eles não pensam assim desta forma, mas reagem por tudo uma série de instintos e de impulsos bioquímicos, não é? Que o levam a chegar às pessoas. Por isso os animais reconhecem o medo, reconhecem toda uma série de emoções que estão em nós, não é? E reagem perante essas emoções. Portanto, os animais têm uma alma coletiva e podem efetivamente vir a ter uma possibilidade de reencarnar num corpo humano. E ao fim de algum tempo de experiência, e não sei se vocês já tiveram esse momento de observação, de perceber que determinados animais parecem mais inteligentes do que outros. Este animal é inteligentíssimo, faz isto e faz aquilo, parece quase uma pessoa, faz isto, faz aquilo. Bom, na realidade, cada um ao seu nível, eu diria que há moscas mais espertas do que outras. Uma forma, nós não entendemos a inteligência, supostamente a inteligência da mosca, porque a mosca rege fundamentalmente por impulsos químicos, e por correntes de ar, e por cheiros e uma série de coisas. Basicamente, os cheiros para elas são impulsos químicos, mas enfim, todos os animais têm uma forma de se mover naquilo que é o seu crescimento. Todos os animais estão também eles aqui a trabalhar para aprender, trabalhar para obter experiência, e uns têm mais experiência do que outros, e por isso uns, aparentemente, a gente diz que são mais espertos do que outros, e há seres, há animais que têm uma capacidade maior de induzir, de sentir, e até de raciocínio, um raciocínio, enfim, diferente do nosso, como por exemplo os golfinhos,
alguns cetáceos, determinados animais, tão simples, o porco, por exemplo, é extremamente observador e aprende muito, não é? Um pato também aprende muito. Portanto, nós não estamos muito habituados, não é, a fazer este tipo de coisas, mas não brincamos muito com estas coisas, mas eles aprendem. Não sei se vocês ouviram a história, mas o Almada Negreiros, penso que vocês sabem quem foi o Almada Negreiros, não é? Muitas vezes ia para o Chiado passear uma galinha com uma corda, não é? Como se fosse uma trela, no fundo, e portanto atava o cordel ao pescoço da galinha e ia passear no Chiado, que era um sítio, enfim, para pessoas de um sítio bem posto, não é? E, portanto, aquilo era escandaloso a passear uma galinha como se fosse um cão. Não é? Pronto. E isto para mostrar, no fundo, também que ele é um animal que pode ser ensinado a andar connosco, etc. Bom, então, vamos então perceber esta questão também do despertar e disso tudo. Então, o que é que acontece? De uma forma assim resumida, alguns no tempo, há muitos milhões de anos, ou mais ainda, quem sabe, nós decidimos ter uma experiência de densidade. No fundo, basicamente isto. Ou seja, não vou entrar em grandes detalhes, porque isto daria um outro workshop, mas basicamente, imaginem que a nossa experiência aqui era uma experiência não densa, era uma experiência subtil, e portanto nós não tínhamos um corpo físico e vivíamos realidades diferentes, não é? A partir de determinado momento, por razões diversas, de chegadas de novos seres com outro tipo de formas de viver, com uma série de situações que levaram à densidade, a toda uma energia mais densa, o que é que acontece? Nós começámos também a densificar. Foi todo este processo em que nós ganhámos um corpo físico, esse corpo físico ganhou sentidos, e à medida que nós nos fomos tornando mais densos, porque no fundo começámos a ser orientados e, digamos, a curiosidade de experimentar a dualidade, de experimentar coisas que nós não conhecíamos. E, portanto, nós vivíamos na unidade e passámos a experimentar a dualidade. Passámos a experimentar emoções como que nós não estávamos habituados. E isso levou-nos, no fundo, a criar uma imersão total nesta experiência da dualidade que nos levou a perder a nossa conexão com o nosso superior. A nossa conexão, que era permanente, corta-se e fica cortada e dá-se um momento em que nos sentimos só, nos sentimos abandonados. No fundo, perdemos a nossa conexão com o nosso superior e passamos a olhar para a nossa realidade como a realidade que está à nossa volta. A realidade que existe é aquilo que está à minha volta. Okay? Isto, de um modo geral, foi o que aconteceu. E, portanto, houve muitos de nós que entraram mais profundamente em toda essa realidade física do que outros, e com base nisso também experiências diferentes ao longo das suas existências. Então, quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos que uma boa parte da humanidade está a viver ainda a experiência da dualidade. As emoções, a raiva, o ódio, a tristeza, a dor, o sofrimento, a rejeição, o medo da conquista dos bens materiais, a competição por ter mais do que o outro, fazer isto, aquilo, e portanto está a viver dentro da sua realidade, que é, esta é a minha realidade, é a matéria, e portanto eu nasço, tenho aqui o meu corpo, penso, como, bebo, procrio, faço uma série de coisas, e depois no fim vou morrer. Entretanto, então, eu vou procurar ter a melhor vida possível aqui e isto é, digamos, as regras onde eu estou a viver. E as pessoas podem viver assim, reencarnações e reencarnações, nestes registros, nestes padrões, até que um dia dá-se aquilo que é considerado o início do despertar. Aqui pus aqui qualquer coisa como isto. Não tem que ser no meio, atenção. Esta linha é pura e simplesmente para ajudar no raciocínio. Não há aqui nenhuma linha, não há nada. Dá-se o início do despertar a que os indianos, isto é uma palavra sânscrita, os indianos dão-lhe o nome de moksha. Também é conhecido como tal, ou impulso, ou desejo de alinhamento. Este despertar eu entendo muito como um impulso, como um desejo de alinhamento. E isto acontece
em todas as pessoas, de uma forma ou de outra, chega a uma altura em que se dá o tal impulso, o tal desejo de alinhamento. E muitas vezes as pessoas dizem, pois agora tenho vindo a tentar sentir mais vontade de ligar a coisas da espiritualidade, agora comecei a fazer isto, agora estou a pensar se calhar não sei fazer isto, aquilo. As pessoas começam a sentir que há ali um impulso para fazer qualquer coisa diferente. É também chamado aquilo que o desejo de autotranscendência, ou seja, o desejo de transcender a nossa habitual e falsa identidade, ou de despertar para a plenitude do nosso ser. O que é que isto? O desejo de transcender a nossa habitual e falsa identidade, no fundo, é isto que está aqui. Isto, a nível, este corpo físico, é uma falsa identidade. É a minha identidade para trabalhar aqui no mundo físico, no mundo das sensações, dos sentidos. A minha verdadeira identidade está lá para cima, é o meu superior, não é? Que me tenta mandar umas coisas cá para baixo e eu umas vezes ouço, entendo, interpreto, outras vezes não interpreto. E isso acontece com todos nós. E então é aí que nós chamamos aquilo que são os sinais. Os sinais, no fundo, é estes impulsos, e nós já vamos ver que impulsos é que são esses, que são enviados para nós despertarmos para a plenitude do nosso ser através de vários caminhos, várias direções, várias experiências. Porque a alma vem-nos pedir o quê? A nível, tu, para continuares, para despertares, tu precisas de ir por aqui para teres estas experiências. Precisas de fazer isto, ir por ali para teres essas experiências. E muitas vezes nós, aceitamos, vou experimentar. Outras vezes nós, não, isto não vou por ali. Não, isto não, não sou capaz, não consigo, não, ainda não é a altura, não faz sentido ir por ali, não vou. E vamos resistindo, e vamos resistindo, e vamos resistindo. E isso, obviamente, depois cria-nos problemas. Essa resistência. E já vamos ver como é que isso funciona. O objetivo deste impulso, deste desejo de alinhamento que nos é dado através de impulsos, e no fundo é energia, e nós já vamos ver como é que isso funciona, tem como objetivo orientarmos em todas as experiências necessárias para que nós possamos novamente fazer a integração com o nosso superior. No fundo, tal como nós no início a perdemos aqui, agora é-nos pedido que voltemos a efetuar a integração com o nosso superior. E, portanto, digamos que é um caminho de retorno, mas desta vez é um caminho de retorno, mas vamos mais enriquecidos, porque levamos toda uma experiência de dualidade. E essa experiência vai ser utilizada onde nós estivermos, nos nossos planos superiores, onde amanhã estivermos a ter outras experiências, noutros universos, noutras galáxias, noutros mundos, nós iremos levar essa informação connosco. Então, este trabalho, no fundo, é um trabalho de investigação que nós estamos aqui a fazer. E por isso isto é um jogo, embora nós o levemos muito a sério. Então, mais uma vez, dando este início do despertar, impulsos, desejo de alinhamento, estes impulsos são enviados, há geralmente uma luta interior, porque qualquer impulso de mudança que nos chega, há sempre uma luta interior, nós somos sempre aversos à mudança, tudo aquilo que nos venha retirar ali do nosso ambiente faz-nos sempre alguma comichão, mas, não obstante a luta interior, há uns que aceitam e há outros que não aceitam. Os que aceitam registram um aceleramento do despertar, no fundo, aceitam e avançam e vão tendo as suas experiências. Não quer dizer que eles vão para o paraíso ou que tudo lhes corre 100% maravilhoso e que passam a ser não. Significa apenas que estão no seu caminho e sentem que estão no caminho de aceleramento, porque na realidade as coisas que vão acontecendo na sua vida, eles vão conseguir interpretá-las. E ao interpretá-las, conseguem progredir porque as aceitam. E isto é o ponto importante. Eu olho para as coisas, interpreto-as, aceito-as, é este processo. Se eu não estiver disponível para isso, se eu disser, não aceito, isto não faz sentido, não vou fazer nada disso,
Então agora apetece-me fazer, mas não faço. E muitas vezes as pessoas chegam, apetecia-me meditar mais, ou apetecia-me fazer qualquer coisa, não sei, mas não tenho tempo, não consigo, ou tenho medo de fechar os olhos, ou isto, ou aquilo. Há tantas coisas que estão aqui, que no fundo são estas situações que temos que resolver. E muitas vezes aquele medo da espiritualidade, e todos nós, de uma forma ou de outra, temos medo da espiritualidade, porque, como já referi, em determinados momentos da nossa existência, nós sofremos por sermos espirituais, sofremos por queremos dizer que éramos espirituais. Então, nós ainda temos muitas vezes esses medos de que, se formos espirituais, pode-nos acontecer alguma coisa. E pessoas que continuam a ter medo do escuro, que têm medo do que é que podem ouvir, do que é que podem sentir, e, portanto, vão-me afastar destas coisas. E estas coisas são a realidade. Tem a ver com a nossa subtileza. À medida que nós nos vamos tornando mais subtis, naturalmente vamos tomando consciência de que há um mundo à nossa volta diferente. Há um mundo que até a um determinado momento era invisível e que se pode vir a tornar visível. Não significa que tenha de se tornar visível para as pessoas no seu crescimento de espiritual, mas pode muito bem acontecer isso, porque há uma maior sensibilidade, há uma maior abertura para as coisas. Aqueles que não aceitam, geralmente o que é que vai provocar? Patologias das mais diversas. Geralmente umas, tanto podem, há muitas coisas nós iremos a ver, mas desde a questão da ansiedade, desde dores no corpo, desde mal-estar, desde não conseguir dormir, no fundo há uma inquietação, porque na realidade eu estou a receber apelos, alguém me está a dizer, Aníbal, vai para ali, faz isto, para o teu aceleramento, para o teu crescimento, e eu não vou. Mas cá dentro há esta luta. E eu, na verdade, quando reencarnei, eu disse, eu agora, nesta reencarnação, eu vou querer avançar. Então a minha alma está-me a dizer, Aníbal, avança. Mas eu também sei que tenho medo, que tenho bloqueios, que tenho crenças que me impedem de avançar. Então o meu caminho, o meu desafio vai ser este mesmo. Okay? Entre os sinais que eu estou a receber e aquilo que eu estou a conseguir interpretar e a perceber que há aqui bloqueios. E às vezes as pessoas dizem, eu acho que tenho aqui um bloqueio qualquer, veja lá, para aí um bloqueio, não sei o quê. Bom, o bloqueio somos nós próprios. Na grande parte das vezes o bloqueio somos nós que o criamos. Através da nossa forma de ser, de pensar, de tudo aquilo que nós fizemos, criamos bloqueios, criamos crenças. Crenças que dizem que nós temos que ser assim, ou que não podemos ser assim. Então tudo isso tem que ser olhado. Temos que nos abrir a olhar para nós e a perceber o que é que cá está que nos está a impedir de ouvir, de sentir estes sinais e até de avançar nesses sinais. Então, esta luta entre o que sou, portanto, esta tal experiência assumida, nós, no fundo, se olharmos ao espelho e dissermos, diz lá, Aníbal, quem és tu, não é? E definirmos quem sou eu vou definir muita coisa que se calhar não me interessa, ou se hoje me interessa, se calhar daqui a uns anos pode não me interessar. Se eu fizer uma retrospectiva daquilo que eu era há 20 anos atrás, naturalmente eu consigo ir colher muitas coisas que eu achava que eram importantes e que hoje considero que não são importantes, não é? E, portanto, isso é fruto do quê? Do nosso crescimento, é fruto da nossa interpretação, é fruto das nossas vivências, portanto, tudo isso nós temos que ir analisando. Esta visão, portanto, de mim próprio que eu construí, que me foi imposta. No fundo, como no outro anterior workshop se falou, que é toda esta visão imposta desde o nosso nascimento, a nossa infância, a cultura, a sociedade, com todas as suas crenças, no fundo, tendem a moldar as pessoas, não é? E esse molde, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é um molde que não favorece esta nossa integração com o superior. E então, estes sinais, não é a alma que nos grita, não é? Não é a alma que nos manda SMS, mas são efetivamente frequências de luz purificadas. Uma frequência de luz significa que é, reparem, um fotão, não é? No fundo, um fotão, um pacote de energia,
nós estamos constantemente a receber, nós e, digamos, o planeta, no fundo, estamos constantemente a receber fotões. E esses fotões têm um papel muito importante, que é interagir com os eletrões. E, portanto, criar, digamos, aumentar aquilo que é o processo de criação de prótons. Então, em termos práticos, diríamos que um fotão podia ser uma coisa semelhante a alcalinizar, embora isto é mesmo uma comparação grosseira, mas enfim. Então, esse é luz, são frequências vibratórias. E essa frequência pode inclusive ser medida em hertz, como é medida nos processadores dos computadores ou dos telemóveis, é uma frequência. Essas frequências eliminam, portanto, do nosso ser frequências que já não nos servem. Elas, no fundo, ocupam um espaço. E porquê? Porque tudo é forma, cor, som. Forma, cor, som. Então, quando vem uma frequência mais elevada, as outras frequências mais baixas não conseguem ter espaço, não é? E, portanto, nós passamos a ouvir, a sentir essas frequências mais elevadas. É assim, podia ser uma coisa muito semelhante a, por exemplo, uma orquestra. Nós olhamos para uma orquestra e nós vemos lá 4 ou 5 violinos, 1 ou 3 ou 4 violoncelos, flautas, assim, uma série de instrumentos. Todos eles estão a tocar, de alguma forma, com frequências diferentes. Não é? Mas nós estamos a ouvir o todo. Mas quando temos um ouvido treinado, às vezes começamos a ouvir especificamente determinadas diferenças, determinados músicos, não é? Mas o todo é aquilo que, em regra geral, as pessoas ouvem. Aqui é a mesma coisa, portanto, essas frequências são enviadas e quando são frequências, portanto, mais elevadas, o que nós passamos a ouvir, podemos a entrar em sintonia com essas frequências mais elevadas. Portanto, essas frequências mais baixas deixam de ter essa capacidade de interagir connosco. Então, nós precisamos de nos ligar à luz, e ligar à luz é conectarmos e elevar a nossa consciência e trabalhar sempre para nos tornarmos cada vez mais subtis, ter atenção aos nossos sentidos, a ter atenção àquilo que são as nossas emoções, porque no fundo as emoções aqui são basilares, é a raiva, o ódio, a tristeza, ligam-nos às frequências mais baixas. Claro que as pessoas podem dizer, todos nós dizemos, então, mas como é que eu me livro da raiva, do ódio, da tristeza? Como é que eu me livro da tristeza? Porque às vezes a tristeza chega, vem, instala-se e não perguntou se eu queria ou não queria, não é? Ela instalou-se, pura e simplesmente. Então, eu tenho que, ok, instalou-se, eu tenho que tentar trabalhar no sentido, não, eu estou grato, eu permito alegria, há toda uma série de processos que nós podemos fazer e começar a tentar investigar de onde é que vem esta tristeza. De onde é que vem? O que é que me faz sentir triste? E este é um trabalho em que às vezes conseguimos encontrar linhas que nos vão dizendo, bom, parece que a tristeza vem daqui. Outras vezes não conseguimos encontrar, porque a tristeza às vezes manifesta-se através de questões bem mais profundas, através do nosso inconsciente, de coisas de outras vidas, e portanto está aqui sobre nós e tem um peso grande. Estas frequências, portanto, atuam sobre as nossas células e o que é que ajudam às nossas células? Ajudam as nossas células a despertar para essa codificação incorporada pela nossa alma. Então, o que é que acontece? Nas nossas células, no fundo, e mesmo no nosso ADN, há toda uma informação que está codificada e que, no fundo, está à espera de se manifestar através de um determinado momento, devido a uma determinada frequência. Por exemplo, determinadas doenças manifestam-se em determinados momentos da vida das pessoas, não é? E, no fundo, havia ali uma informação. É a mesma coisa, olha, é a mesma coisa daquelas pessoas que dizem, tu tens propensão para ter determinado tipo de doenças, não é? Por exemplo, propensão para ter cancro de mama, por exemplo, não é? Como já têm ouvido. Então, essa propensão é uma informação que está no cromossoma,
Okay? E, portanto, há essa propensão. No entanto, há pessoas que, não obstante tendo essa propensão, não têm, passam uma vida sem ter cancro de mama, e outras que têm. Então, isto também tem a ver com aquilo que é a forma de vida da pessoa. Porque há um trigger, no fundo, não é? Há um momento em que vai despertar aquela informação. E esse momento de despertar a informação tem a ver, grande parte das vezes, com o comportamento da pessoa. Esse comportamento, a forma como a pessoa pensa, o que come, tudo reunido, pode constituir como um momento da ativação dessa doença. Aqui é a mesma coisa. A nossa alma vai colocando cá informação na expectativa, obviamente, de que nós possamos despertar, que nós um dia consigamos receber e, digamos, nutrir-nos dessas frequências mais elevadas e assim esses filamentos codificados de luz despertam, manifestam-se com novas informações. E essas novas informações permitem que abrir o caminho para a ativação do tal sistema de 12 chakras. Nós temos vindo sempre a trabalhar com os 7 chakras, porque temos vindo a trabalhar sempre orientados para o mundo físico. Os 7 chakras têm correspondência com 7 zonas do nosso corpo físico, basicamente, embora o chakra da coroa mas também tem uma correspondência, e portanto todas elas têm correspondência com órgãos, com glândulas, complexos nervosos, é? E portanto os 7 chakras vieram fazer um trabalho de integrar o corpo físico com os restantes corpos, e ir estabelecendo comunicação. Agora que nós nos vamos tornando mais subtis, passamos a poder utilizar os 12 chakras. E esses 12 chakras são, então, os outros chakras já são chakras que não têm uma correspondência física propriamente dita, mas essa correspondência é com os nossos outros corpos, aqueles corpos que nós tivemos a ver há pouco, e portanto já não é este corpo humano, com esta forma humana, mas energia propriamente dita. E portanto estes chakras, que nos permitem trabalhar com 12 chakras, embora nós tenhamos muito mais chakras, já nos vai permitir que conectar com realidades superiores, chamadas dimensões subtis, para podermos ir tirando alguma informação, para nos ligarmos ao nosso eu superior. É este trabalho de ativação dos 12 chakras. Ajuda-nos a estar alinhados com a frequência mais alta possível, e é isso, a nossa frequência mais alta possível é inconstante. É inconstante porque nós agora estamos com uma determinada frequência. Daqui a nada, quando formos fazer os nossos exercícios, já teremos outra frequência. E se calhar amanhã de manhã, quando vocês acordarem, já vão ter outra frequência. Ou porque tiveram sonhos aborrecidos e acordam assim uma coisa sem saber bem, ou acordam chateados que vão trabalhar, ou com sono. Há uma série de coisas que está sempre tudo a interferir. Então, a nossa frequência mais alta possível em qualquer momento da nossa existência. Mas nós podemos sempre trabalhar para que essa frequência seja o mais alta possível e possa se manter sempre o mais alta possível. Para isso, mais uma vez, temos que estar atentos àquilo que são as nossas reações, àquilo que são as nossas emoções, e, portanto, porque lembremos, basta que a gente se arrelie, se enerve, porque vamos a guiar e o indivíduo fez uma má manobra para a nossa frequência baixar. É sempre assim. E quando as nossas frequências baixam, está sempre alguém à coca para entrar, para tentar experimentar ali qualquer situação. E por fim, ajudamos os outros a despertarem. E isto é uma coisa muito interessante, porque ajudar os outros a despertar é aquilo que nos acontece, no fundo. Nós muitas vezes dizemos, eu quero ajudar os outros, eu quero ajudar os outros. Bom, se nós ajudarmos a nós próprios, nós vamos ajudar os outros. Porque quanto mais a nossa frequência for mais elevada, melhor para os outros despertarem. Porquê? Porque há um efeito de ressonância. E, portanto, a minha frequência vibratória interage com as outras pessoas, a minha, a vossa, não é? E, portanto, quanto mais a frequência mais elevada for, acho que, enfim, eu não gosto muito de citar a Bíblia, mas acho que na Bíblia há um momento em que alguém diz que ele tocou na ponta da túnica de Jesus ou algo assim, não é?
para mim isso é um pouco simbólico no fundo, não é? O que ele tocou, e curou-se, não é? Tocou e curou-se. O que lhe aconteceu no fundo foi, ele entrou no campo áurico de Jesus, não é? E ao entrar no campo áurico de Jesus, que tinha uma frequência tão elevada, houve uma transformação naquele ser. Aquele ser operou essa transformação, as células daquele ser receberam aquela informação e despertaram, no fundo, não é? E, portanto, isto tudo funciona desta forma. Também podemos sempre perguntar que aquele ser, se calhar, reencarnou precisamente para ter a confiança de chegar lá e tocar e fazer e mostrar uma cura assim desse tipo. Portanto, os nossos sinais da alma vêm através de frequências. Essas frequências geram impulsos e esses impulsos muitas vezes também são descodificados mediante pensamentos. E nós de repente temos um pensamento de fazer isto, temos um sentimento de fazer isto ou de dizer aquilo, e aquilo parece estar a crescer e mantém-se aqui, e vai-se mantendo, não é? É uma certa inquietação, e são estas frequências, no fundo. Portanto, nós estamos a despertar, e esse nosso despertar também é um despertar físico, porque as frequências interagem com as nossas células e, portanto, com todo o nosso ADN. Portanto, o nosso código interno dispara em ressonância, atraindo mais dos que estão preparados para despertar. Estes códigos ficam instalados no sistema humano de energia, que dispara em horas diferentes. Ora, eu já vou explicar isto. E isto é muito interessante, porque, ainda falando da alma, a alma, o que é que ela faz? Ela agrega experiências. Então, se as minhas experiências são experiências como eu vos disse há pouco, de guerra, de morte, no fundo, a minha alma vai também agregar experiências semelhantes. E vai congregá-las. E eu, no meu processo de desenvolvimento, o que eu tenho que ir é ir retirando da alma aquilo que me interessa para construir o meu ser. Basicamente isso, não é? E então é o meu processo de libertar daquilo que não me interessa para poder ressoar naquilo que interessa. Então, nós vemos pessoas com quem nós estamos e que por vezes dão-nos um certo mal-estar. Essas pessoas o que é que estão a fazer? Muitas vezes estão em ressonância connosco, com aquilo que ainda nós temos cá, que ressoa com aquela pessoa. E às vezes dizemos, sempre estou ao pé daquela pessoa, fico mal disposto, aquilo desagradável, não é? Pronto. O problema, enfim, vamos lá ver, o problema é dos dois. É da pessoa que ressoa naquela frequência e eu ainda tenho cá qualquer coisa que faz ressonância com aquilo. Então a raiva daquela pessoa acaba por ressoar em mim. E eu, quase sem dar por isso, entretanto estou a gritar porque também estou a ressoar. Portanto, ainda tenho cá a raiva dentro. Okay? Isto é muito interessante. E depois às vezes dizer, aquele indivíduo fez-me irritar, irritei-me por causa dele. Não, nós irritamos por causa de nós próprios, porque ainda temos cá dentro esta irritação. E, portanto, o que veio foi, olha, Aníbal, tu ainda tens aí qualquer coisita. Portanto, desculpa lá de eu te ter irritado, mas tens que te aperfeiçoar melhor, trabalhar melhor. Né? Quando quiseres, eu venho cá outra vez para ver se te irrita sério ou não. E vocês têm experiência com certeza daquelas pessoas que às vezes escolhem para massacrar ali. E essa é uma grande experiência, porque no fundo vocês sentem-se massacrados, nós sentimos esta gente estão sempre aqui e portanto é esse trabalho da ressonância. E portanto, reparem, é a mesma coisa, muitas vezes o cão percebe onde há medo, percebe onde há alegria, não é? Ele entra em ressonância. E portanto, quando vemos um cão à frente, se o cão está com um ar assim um pouco amigo,
o nosso medo vai ressoar no medo dele, porque ele também tem medo, não é? Então, isto é muito interessante, o ressoar, e estes códigos estão instalados em nós e disparam em horas diferentes, alterando o paradigma do mundo. O que é isto? Isto é uma coisa interessante e eu tenho vindo a ver isto por mim próprio, que é no fundo nós temos um relógio, não é? E esse relógio, no ponto de vista físico, permite que determinados órgãos do nosso corpo trabalhem em determinados momentos do dia, não é? E, portanto, não vou entrar agora em detalhes, mas basicamente isso. Portanto, todos os órgãos estão ativos, estão a funcionar, mas há momentos em que têm um funcionamento específico e, portanto, que corresponde a uma determinada hora do dia. Ou da noite, naturalmente. Nós, quando estamos à noite a dormir, há uma série de órgãos que estão a funcionar e a desenvolver funções diferentes. E isto não é só a nível físico, é a nível físico, é a nível etérico, astral, e portanto nós, quando trabalhamos estas questões, nós depois, durante a noite, vamos fazer serviço, vamos fazer trabalho. E esse trabalho tem a ver com aquilo que é as ressonâncias, a energia que nós temos no nosso corpo, com aquilo que é os nossos códigos, que estão despertos, no fundo. Mais uma vez, se nós, por exemplo, antes de dormir, tentarmos ler alguma coisa interessante, tentarmos meditar, ouvir uma música, dependendo do tipo de música, isso pode nos ajudar a elevar a nossa frequência e com base nisso nós podermos interagir até mesmo sem saber. Ou seja, nós estamos a dormir e, digamos, os nossos corpos superiores estão a trabalhar. E estão a trabalhar com a intenção que nós lhes damos. Então eu posso permitir-me ir para a cama e intencionar que esta noite eu quero ir fazer isto. Eu quero intervir, quero ajudar para mudar esta situação do mundo assim ou assado. E esta intenção vai-me permitir trabalhar. E vai-me permitir que os meus corpos superiores ou até o meu corpo astral, dependendo do tipo de trabalho e de frequência elevatória que eu tenho, possa fazer esse trabalho. E então alterar o paradigma do mundo, no fundo, porque há muita coisa que está a ser feita enquanto nós estamos a dormir que as pessoas não se apercebem. E isto é algo que não é fácil de entender, porque nós, no fundo, estamos sempre habituados temos que atuar no mundo físico para provocar diferenças, para provocar ação, não é? Obviamente que sim, também. Mas, se nós trabalharmos a um nível interior, nós também estamos a trabalhar ao nível interior dos outros. E reparem, tal como as outras pessoas, e aqui estou a falar inclusive de pessoas em cargos de responsabilidade, governantes, por aí fora, eles também são influenciados. Reparem, um governante é talvez das pessoas mais influenciadas. Para além de ter centenas, milhares ou milhões de pessoas a falar sobre ele, não é? E a dizer que este tipo agora assim fez isto, fez aquilo, é um bandido, é um malandro, assim, assado, blá, 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 blá. Aquilo é tudo uma quantidade de energia que lhe é enviada, não é? E, portanto, essa energia, ele tem obsessores, ele tem uma série de coisas à volta e pode ter alguma ajuda, alguma proteção por vezes, outros não têm, e portanto ele entra, é completamente, muitas vezes, alienado e, digamos, manipulado, no fundo, com base nas mesmas coisas, no medo, na dúvida, por aí fora. E então, muitas vezes a forma de nós temos de ajudar políticos, de ajudar pessoas que estão em cargos de responsabilidade e que de alguma forma são responsáveis pela nossa vida, não é? E, portanto, aquilo que for decretado, o que for legislado, de alguma forma vai interagir com a minha vida. Então vamos tentar ver se trabalhamos isto de modo a que a consciência daqueles seres possa ser eliminada de alguma forma
para que sejam criteriosos nas medidas que escolhem, etc, etc, não é? Só que a maior parte das pessoas não acredita nisto. Mesmo aquelas pessoas que às vezes dizem que desenvolvem um caminho espiritual, e eu já tenho tido algumas conversas, dizem, pois, mas se não formos para a rua, para uma manifestação, nada acontece. Ok, eu não sou contra uma manifestação, não sou contra as pessoas irem para a rua, mas eu considero que este trabalho é muito importante e que deve ser feito. Porque em muitos momentos nós não temos capacidade de ir para a rua e fazer a diferença. Ou porque somos uma minoria, ou por razões diversas, não é? E, portanto, na China, por exemplo, eles não podem ir para a rua e rebeliarem-se porque não sabem qual é o caminho a seguir, não é? E, portanto, já não o fazem, já estão ali padronizados. Portanto, o trabalho aí tem que ser sempre de consciência. E estes trabalhos são feitos muito mais do que nós imaginamos. Não só por pessoas que estão encarnadas, mas com muitos outros seres que estão a fazer este trabalho de mudar consciências. Porque tal como a luz está a fazer trabalho de mudar consciências, e no fundo o mudar consciências através dos próprios sinais da alma e através de outros mecanismos, também aqueles que são os controladores querem que esses sinais não cheguem, que esses sinais não sejam ativados, querem que este status quo se mantenha, que todo este caos se desenvolva. Para quê? Para que o medo aumente. E nós olhamos hoje para as pessoas cada vez mais com mais medo. E eu tenho vindo a lidar agora com muitas pessoas e crianças que estão a chegar com medo. E esses medos estão a ser ativados. São medos que elas trazem já de outras vidas, medos que eles tinham mais ou menos controlados ou contidos, e que com esta questão do Covid, da máscara, toda uma série de medidas, esse medo aumentou grandemente e eles não conseguem perceber o que é que está a acontecer. Então, isto está a tomar conta das pessoas, o medo, no fundo, e obviamente que o que é que está a acontecer aqui? A ressonância do medo. Estamos a falar do inconsciente coletivo do medo, cada vez mais pessoas com medo, logo a energia do medo é cada vez mais forte e ressoa em nós, nos medos que nós temos, naturalmente. E, portanto, há muitas pessoas que começam a ter ataques de pânico, estados de ansiedade que não tinham de antes, ou pelo menos não tinham daquela forma tão descontrolada, porque sentem medo, mas não o conseguem descodificar, não conseguem perceber que medo é aquele e de onde é que vem. E então é uma sensação extremamente desagradável, porque não entendem o que é. Se nós formos a ver, no fundo, de onde é que vem esse medo, grande parte das vezes esse medo vem de todo um conjunto de outras vidas e que aqui agora se manifesta também através de situações diversas, mas que está a ser ativado através desta realidade que está a ser criada em todo o mundo, de alguma forma. Então, este aspecto de alterar o paradigma do mundo significa que nós somos pessoas poderosas ao ponto de podermos mudar-nos a nós próprios e mudar aquilo que está à nossa volta. Agora, não o podemos fazer com raiva, nem com aquela coisa, já chega, malandros, bandidos, vão-se embora, já estou farto de vos ouvir e vamos embora. Não vale a pena fazer isso, porque no fundo isso não ressoar na mesma energia, não vai acontecer nada. Portanto, é esse trabalho de consciência de olhar, aprender a olhar para os outros como observadores e olhar para eles e perceber que aqueles seres estão no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de crescimento e que é um grande desafio que estão a ter. Então vamos tentar ajudar que aquele desafio que aquela pessoa está a ter possa ser o melhor possível, desempenhado da melhor forma possível, não é? E esta seria a melhor maneira, digamos, de nós ajudarmos, pelo menos assim no imediato. Aqui já falámos um pouquinho, a tal resistência às frequências, e portanto o que é que acontece? Muitas vezes passa-se por uma grande angústia existencial, lá está, sabe-se intuitivamente que estamos aqui com propósito, e isto é muito importante. A pessoa sente que vem com propósito, mas não está aqui por acaso, não é? E portanto começa a perceber que não está cá para fazer aquilo que é normal na vida, digamos assim, mas não se conseguem lembrar da missão. No fundo, isso é uma coisa às vezes bastante desagradável, qual é a minha missão? E tenho tido muitas pessoas a perguntar qual é a minha missão, o que é que eu vim aqui fazer?
é só para fazer isto, tenho mais alguma coisa para fazer. e, e então não é fácil. E eu penso que já falei uma outra vez, mas assim, a missão, começo sempre a dizer, a grande missão somos nós próprios, não é? Depois vamos fazer coisas que sejam visíveis ou não visíveis, isso aí, o trabalho interior é um trabalho fantástico, é um trabalho difícil, e portanto, se calhar é mais difícil fazer o nosso trabalho interior do que ser famoso ou fazer uma série de outras coisas, não é? E então, não estamos a conseguir lembrar da nossa missão. Isto é um trabalho que deve ser feito sempre e que, no fundo, mais uma vez, tem que ser com o nosso aquietamento. E esse nosso aquietamento, porquê? Porque entre aqui nós queremos nos lembrar da nossa missão, mas também há quem nos queira fazer esquecer da nossa missão. E, portanto, quando nós não nos lembramos da nossa missão, muitas vezes nós criamos a atitude de que eu não tenho nada, isto desinteressa-me, portanto, desmoreço, e, portanto, com isso, o que é que eu vou fazer? Vou ainda baixar mais a minha frequência. Então, quando nós não nos lembramos da nossa missão, nós temos que nos interrogar, será que eu não estou a cumprir a minha missão? Será que a minha missão até não é este momento, esta vida que eu estou a ter? Ou há alguma coisa que eu vou ter que acrescentar? Então, hoje nós também vamos fazer um exercício para tentar perceber se conseguimos entender melhor qual é a nossa missão e se nos chega alguma informação. Depois, isto tem gerado doenças, daquilo que eu tenho visto, enfim, algumas que estão aqui, hiperatividade, transtorno bipolar, esquizofrenia, borderline, dores de cabeça, fibromialgia e uma série de outros desequilíbrios, não é? Que, regra geral, são tratados com químicos, pronto, mas muitas vezes não vão resolver, porque isto é uma codificação que está permanentemente a ser estimulada, não é? E há uma luta interna. E essa luta é interessante, porquê? Porque as nossas células recebem dois comandos. Recebem os comandos das frequências, que dizem, ok, a direção é esta, e recebem os meus comandos, dos meus medos, dos meus receios, que dizem, não vou avançar, não vou fazer. E então, muitas vezes, o que é que acontece? As células começam a lutar entre elas. No fundo, as células reconhecem outras células inimigas, no fundo, porque eu tenho um comando e tu tens outro, não é? E isto dá uma confusão muito grande, que se manifesta em doenças muito estranhas ou sintomas muito estranhos que as pessoas às vezes nem percebem, não é? E que começam a aparecer cada vez mais, sem grande explicação, muitas vezes. Bom, então, os tais pedidos da nossa alma, portanto, a nossa alma anseia a liberdade, apela ao nosso interior para a concretização do nosso propósito de vida, e por vezes as reações que nós temos é receio, rebeldia e o desvio. Não é? Isto, de alguma forma, são duas formas de atuação, que é, muitas vezes temos receio de prosseguir com os nossos compromissos, ou seja, não aceitamos os pedidos da nossa alma porque temos receio, temos medo, e portanto, e sabemos que é um compromisso que é, nós viemos cá a esta vida, e sabemos, eu vim cá a esta vida com este compromisso de redenção, eu quero realmente fazer isto, mas eu também sei que tenho aqui um bloqueio no fundo que me leva a ter medo, então é isso que eu vou ter que tentar trabalhar, os medos que me impedem de fazer coisas que eu sinto que são importantes para mim fazer. E os rebeldes, que no fundo que são aqueles que estão sempre constantemente contra a vida, porque se não tenho a vida que quero, então não tenho a vida que vocês me estão a propor, não é? Revoltam-se. Muitas vezes isto acontece com os aqueles que estão obcecados pelo controle. E, portanto, muitas vezes aqueles que acham que controlam tudo, que têm que controlar tudo, desde tudo o que fazem é tudo medido, seja o que comem em gramas, o peso, a altura, o tamanho,
a cor do cabelo, o olho, tudo tem que ser controlado. Se a pessoa vai ali, vai acolá, e então, muitas vezes, quando sentem que não conseguem controlar, rebelam-se. E, portanto, há uma revolta por não conseguirem controlar, e então essa revolta gera raiva, e essa raiva, obviamente, atrai todos aqueles que, obviamente, ficam contentes por ele estar naquele estado, no fundo. Então, esta rebeldia contra aquilo que é a informação que vem, porque eles não controlam ou porque lhes é proposto um caminho, uma via na qual eles acham que não são bons. Uma via de aprendizagem. Por exemplo, tens que te colocar numa via de aprendizagem do amor, da compaixão. E eles dizem, eu não sei o que é o amor, eu não sei o que é a compaixão. E, portanto, eu afasto-me, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei o que é amor, não sei o que é compaixão. E, na realidade, ele sabe o que é o amor, sabe o que é a compaixão, porque, acima de tudo, aquele ser é luz. E, portanto, é amor e é compaixão. Depois, o que é que acontece? A perda de sintonia com a fonte, portanto, e esta perda de sintonia com a fonte é aquilo que nos coloca perdidos, no fundo. Dispêndio de energia improdutiva, no fundo, o que é que acontece? E isto é o fruto depois, as patologias todas que nós vamos tendo. Porquê? Porque nós estamos a despender toda uma série de energia para ir contra aquilo que são os nossos apelos. E então estamos constantemente ali naquele cansaço permanente de lutar contra as coisas que nós gostaríamos de fazer, ou a fazer coisas que nós somos impelidos a pensar que é assim que eu tenho que fazer, é desta forma que eu tenho que viver, e vou gastando energia e persistindo daquela maneira. Isto coloca-nos aqui uma série de situações como a culpa, tristeza, remorso, medo, autocompaixão, raiva, mágoa, baixa autoestima e por aí fora, no fundo, que é o fruto de tudo isto. Nós depois ficamos, no fundo, aqui a mergulhados nestas coisas todas, nas nossas lutas internas, não é? A lidar com isto tudo. E, portanto, depois, digamos, já ainda temos estas coisas todas que vão acrescentando, as bioquímicas, genéticas, os traumas, a pressão social, enfim, tudo isto que vai contribuindo também para todo o nosso processo. Daí que ouvir os pedidos da nossa alma, interpretá-los e aceitá-los, é fundamental para o nosso processo de crescimento. Por muito que eles nos possam colocar numa rota que nós sentimos que como é que isto pode ser? Eu, se calhar não estou preparado para isto, ou não se preocupem. Nós sempre encontramos as ferramentas para fazer as coisas. E, portanto, há coisas interessantes, enfim, pelo menos na minha experiência, eu sempre aprendi, sempre fui aprendendo por mim, pelas minhas experiências, pelos meus medos também, que numa estrada dizem-me, vai fazer isto, e eu vou na estrada e mas como é que eu vou fazer isto? Eu não tenho ferramentas nenhumas, não é? Para fazer isto. E, entretanto, ali na curva aparece uma ferramenta e aparece isto e aparece aquilo e as coisas vão-se fazendo. Ou seja, quando nós estamos disponíveis para receber sinais e quando avançamos, quando aceitamos avançar e ousar contra os nossos medos, as ferramentas vão vindo, as coisas vão surgindo. E nós vamos concretizando, e à medida que vamos concretizando, vamos confiando ainda mais, vamos interpretando ainda mais, e portanto vamos elevando mais a nossa frequência, e chega uma altura que há determinados surus que já não interagem connosco, porque no fundo já não acreditamos neles, já não nos damos a força e importância que dávamos antes, porque medos, pensamentos negativos, digamos assim, há sempre uma tentativa de fazer chegar qualquer coisa. Depois, a forma como nós pegamos nisso é que faz a diferença, não é? E esse é o nosso trabalho interno. Bom, a alma quer-nos realmente lembrar também que esta é a nossa realidade, uma realidade multidimensional, portanto é isto que nos estou a dizer, Aníbal, tu não és apenas um corpo físico, és muito mais do que isso.
Aliás, o teu corpo físico é apenas um invólucro, tu não és isso é uma coisa emprestada aí para fazeres umas coisas e, portanto, tens que virar para tudo o resto, para perceberes tudo o resto, interpretar tudo o resto, não descurando o corpo é importantíssimo, sem corpo também não cumprimos o trabalho que está aqui, mas percebemos as outras realidades porque temos muito a aprender sobre as outras realidades. E, portanto, temos vindo a aprender muito sobre o nosso corpo físico, mas precisamos de aprender muito sobre as outras realidades para podermos continuar o nosso caminho. O outro ponto, e estamos quase a chegar aos nossos exercícios práticos, é o receio de abandonar os apegos. Isto é uma coisa muito interessante que eu tenho visto eu diria, coisas que são da minha própria experiência e também da experiência de todas as terapias que eu tenho vindo a fazer, não é? E isto é muito interessante porque sempre que fazemos uma terapia a alguém, nós estamos a aprender. Estamos a aprender e estamos também a reconhecer em nós coisas que existem e que precisam de ser trabalhadas e, portanto, é uma aprendizagem muito interessante. E então, uma delas é que aqui acreditamos que precisamos dos nossos medos e apegos para nos proporcionar incentivos e motivações. Sem eles ficaríamos reduzidos a um preguiçoso apático sem motivação para alcançar objetivos. Então, basicamente nós não abdicamos dos nossos medos e apegos porque isso nós não iríamos ter incentivos e motivação para fazer coisas. Sem isso nós não iríamos ser capazes de fazer coisas. E então nós criamos, aceitamos e dizemos não, eu deste medo ou deste apego eu não vou libertar. Há coisas tão estranhas como se eu não for magro, ninguém vai gostar de mim e, portanto, eu tenho que ser magro, não é? Ou sou uma pessoa baixa e, como sou uma pessoa baixinha, eu não posso fazer determinado tipo de coisas, não posso dar com determinado tipo de pessoas, não é? Há tantas crenças, mas são apegos que nós criamos em termos da construção da nossa realidade. E então nós temos que também aprender a libertar-nos desses medos e desses apegos. Muitas vezes esses medos e esses apegos têm a ver com aquilo que é o nosso comportamento. Nós consideramos que um determinado tipo de comportamento são importantes para garantir a nossa forma de estar e de interagir, e até inclusive de nos motivarmos. Eu tenho que ajudar os outros, se eu não ajudar permanentemente os outros, se eu não chamar a minha responsabilidade de ajudar os outros, eu não tenho motivação para viver. Se eu não tenho os outros para ajudar, o que é que eu vou fazer? E isso acontece em muitas pessoas. Vidas de pessoas que sempre a trabalhar para ajudar os outros, a fazer os outros, e de repente chega um determinado momento da sua vida e não tem mais ninguém para ajudar. Os filhos foram não sei para onde, o marido entretanto desencarnou, o outro assim, ela está ali, não sabe o que é que há de fazer, ou o marido, ou a mulher, não interessa, isso e de repente o que é que eu faço? Qual é o propósito da minha vida? Então qual é o incentivo para viver se eu não tenho ninguém para ajudar? E não se lembra que o grande incentivo é a autoajuda, não é? O trabalho que ela tem que fazer, no fundo, aprender a gostar dela, aprender a estar com ele, não interessa, não é? Então, esses aspectos são muito interessantes, que é nós percebemos os apegos que criamos na ideia de que são importantíssimos para nos incentivarmos e nos motivarmos a estar a viver, a estar presente. Por outro lado, não confundir desejos com apegos e esta vontade, este desejos com apegos, porque o apego nós podemos ter o desejo de luz, um desejo de luz, não é? Podemos ter um desejo de estarmos alegres, não é? O apego é diferente. O apego é uma coisa em que muitas vezes nem é um desejo, é uma coisa que está radicada, tem instalada em nós completamente e, portanto, toma conta de nós completamente e nós não conseguimos sequer interpretar.
Depois, outro ponto importante aqui é a questão da saudades da casa divina, chamemos assim, que é outra coisa que acontece com estes sinais da alma. É nós começamos a ter aqui uma saudade da saudade do subtil, e começamos a sensação de não estamos completos, satisfeitos ou completamente em casa. Isso acontece muitas vezes quando nós temos muitas experiências fora do corpo, e tendo essas experiências fora do corpo, nós estamos numa experiência mais subtil, tudo é muito mais leve, e portanto é muito mais agradável, no fundo, se for numa frequência mais elevada, naturalmente. E depois, quando acordamos, às vezes temos aquela sensação de saudade, não era aqui que eu queria estar, nesse sítio. Muitas vezes também tem a ver com essa saudade que nós começamos a ter da realidade do nosso superior. Ou seja, interiormente nós estamos a estar cada vez mais despertos de que a nossa realidade não é isto físico. E, portanto, eu sou muito mais do que isto, e começamos a sentir que esta coisa do corpo físico é uma limitação grande. É aborrecido, é limitado, porque eu quero mover para ali e para lá, não consigo. Há coisas que eu quero fazer que não consigo, mas que eu sei que consigo se não tiver este corpo físico. Okay? E então isto cria esta sensação de não estarmos completos, satisfeitos ou completamente em casa. É diferente, eu chamo aqui mesmo estas saudades da casa divina, para que não se confunda também com aquilo que é o sentirmos incompletos ou insatisfeitos porque nos está a faltar qualquer coisa na nossa vida. Há algo que nós queremos concretizar e não sabemos. Aí tem mais a ver com a ideia da missão. Qual é a minha missão nesta vida? E realmente, pela minha experiência, grande parte das pessoas, a missão delas é o trabalho delas mesmo, de desenvolvimento interior. E, portanto, nem todos podem ser, sei lá, um Gandhi ou um Zoroastro, ou, enfim, outros nomes por aí fora. Porque na realidade não escolheram, vocês não escolheram ser isso, ou não estão no momento de o ser, e tudo aquilo que nós somos tem um propósito, tem uma intenção, e tudo isso faz parte de uma visão maior. E, portanto, quando o nosso papel é um papel muito importante, e nós, ao longo da nossa vida, interagimos com centenas de milhares de pessoas. Já pensaram nisso? A quantidade de pessoas com que vocês interagem ao longo da vossa vida, e, portanto, a capacidade que vocês têm de ser comunicadores da luz, um, coisas interessantíssimas. Por exemplo, aconteceu uma coisa gira, uma pessoa que eu conheci quando tinha 18 anos. Portanto, na altura respondi-me com essa pessoa, porque ela é estrangeira, e, e o tempo passou, e, enfim. E agora, ao fim de 40 anos, essa pessoa conseguiu me identificar através do site e escreveu-me, no fundo, não é? E escreveu-me a dizer que naquela altura tinha havido uma série de conversas e que eu não tinha esquecido, ela não tinha esquecido aquelas conversas, e que aquelas conversas tinham sido importantes. Isto ao fim de 40 anos. Eu cheguei, realmente, e depois lembrei-me de conversas, sim, efetivamente, e tal. Então, ver o impacto que nós podemos criar em pessoas, não é? De uma forma tão estranha, insuspeita quase, que ao fim de 40 anos a pessoa diz, olha, que eu lembro daquilo que tu disseste e que foi mesmo importante para mim. Então, o que é que nós fazemos no nosso dia-a-dia que tem impacto nos outros e nós não sabemos? E se calhar só vamos saber daqui a 10, 20, 30, 40, 50 ou numa outra reencarnação. Daqueles que depois vêm-nos cá agradecer, Aníbal, tu ajudaste-me numa outra reencarnação, agora vou-te ajudar eu aqui e tal, não sei o quê. Ou estou cá eu a ajudar, não sei o quê, com coisas. Olha, por exemplo, no outro dia estava a fazer a terapia a uma pessoa e que essa pessoa, eu tinha visto que ele tinha sido o meu torturador numa outra vida. E, portanto, ele tinha-me torturado numa outra vida. E digamos que era uma coisa estranha, no fundo, perceber isso, mas também, ao mesmo tempo, é assim, fiquei contente por estar bem e estar a ajudar aquele ser,
e perceber que aquele ser, aquilo que ele fez porque na altura era a realidade dele, tão simples como isso. Era aquilo que ele conseguia fazer. E então isto passa-se com a vida de cada um de nós, não é? Tudo aquilo que nós fazemos, as nossas interações diárias, as pessoas que vêm à nossa vida ou que nós vamos à vida delas, tudo isto, nós estamos aqui numa rede de nos ajudarmos uns aos outros, de uma forma ou de outra, todos estamos aqui para nos ajudar. E isso é interessante, que tentem ter mais consciência das pessoas que vêm à vossa vida. Olhem para elas, tentem perceber o que é que há ali e vão ver que vão descobrir muita coisa e é interessante. Por fim, aqui esta frase que é uma frase que penso que é da Ramakrishna também, mas os motivos superiores parecem fazer parte da nossa natureza. Negá-los significa sofrer de uma visão superficial distorcida da natureza humana. Ou seja, na realidade nós estamos aqui para ser seres superiores. Aliás, nós somos seres superiores não no sentido de superior aos outros, mas seres superiores numa frequência, portanto, uma realidade superior. E isso é aquilo que nós somos. Taxativamente, nós somos seres elevados, com uma frequência vibratória, com uma capacidade enorme de consciência, de percepção, de entendimento, que momentaneamente, durante alguns milhões de anos, prescindimos disso para poder fazer um outro trabalho. Bom, e agora este é o último slide, sim senhora. O abandono dos apegos e o amadurecimento dos motivos que acompanham o crescimento espiritual não constituem um sacrifício, eles refletem um simples crescimento para além dos prazeres menos elevados. O que é que isto no fundo quer dizer? É coisas tão simples como às vezes as pessoas perguntam: fazes esse sacrifício todos os dias, não é? E esse, não é um sacrifício, eu faço isso porque eu gosto de fazer. Às vezes a pergunta: tu não comes carne, tens de fazer esse esforço para não comer carne. Eu pessoalmente não faço esforço nenhum. Não como porque não quero comer, tranquilamente. Não faço esforço para não comer. Não tenho que me reter, me controlar para não atacar uma picanha ou uma perna de frango. Mas estou tranquilo, absolutamente tranquilo em relação a isso. E as pessoas às vezes têm dificuldade em perceber, acham que isto é um sofrimento. Acham porque se a pessoa faz meditação, se a pessoa se isola numa montanha, faz isto ou aquilo, que está a fazer um sacrifício, um esforço. E essa é um bocadinho a ideia ainda daquilo que era a religiosidade antiga. Muitas vezes as pessoas eram obrigadas a ir para os conventos, para os mosteiros, no fundo, não é? E muitas vezes sem vocação ou sem estar no momento de o fazer, mas eram empurradas para lá e agora tens que levantar cedo e rezar e fazer isto e aquilo, acolá. E isso sim, era um sacrifício enorme, porque as pessoas não conseguiam perceber o que é que estavam a fazer. Então, esta questão do crescimento espiritual não é um sacrifício, é assim, as coisas refletem-se através do nosso próprio crescimento. Claro que numa fase inicial, nós podemos ter que fazer movimentos que vão ousar em relação às zonas de conforto. E, portanto, vai haver alguns movimentos que nós vamos fazer que são mais difíceis do que outros. Mas aquilo que é o crescimento espiritual não constitui um sacrifício. Ele manifesta-se de uma forma natural, à medida que nós nos vamos elevando. E agora sim, agora temos os nossos exercícios. Portanto, o que é que eu vos vou pedir? Para se sentarem confortavelmente, vamos fazer três exercícios. Um é o que motiva o meu coração, o outro é aceitar os pedidos da nossa alma e o outro é conexão com a alma. Então, vamos começar aqui por o que motiva o meu coração. Então, vou-vos pedir para encontrar uma posição confortável, relaxarem, aproveitar para respirar fundo, para ver como é que está o vosso corpo, os vossos ombros, o vosso pescoço. E, portanto, encontrar uma boa posição, respirar fundo
E podem começar por fechar os vossos olhos, respirar profundamente. Eu utilizo sempre a respiração, considero fundamental, é uma ferramenta importante para nós relaxarmos. Uma respiração completa, em que quando o ar entra, nós enchemos como se fosse um balão. Quando o ar sai, esvaziamos. E tentamos que esta respiração seja calma, lenta, sem ser forçada. E à medida que nós respiramos, vamos tomando atenção sobre o nosso corpo, percebendo como é que estão os nossos pés, os dedos dos pés estão contraídos, os joelhos, as pernas, as nádegas, os braços, os ombros, o pescoço, a nossa cara. Tentemos descontrair o mais possível, abandonar-nos neste nosso momento. E agora, comecem a imaginar-se a vocês próprios, tal como gostariam de ser num momento do futuro. Seja daqui a uns anos, imaginem-se como vocês gostariam de ser, alguns num momento do vosso futuro. Não precisam de se esforçar ou forçar muito o aparecimento de uma imagem, uma ideia. Deixem que surja espontaneamente e sem esforço. Coloquem apenas a intenção. Como é que eu gostaria de me ver num futuro próximo? Permitam-se que as imagens que vêm à vossa cabeça são essas imagens que vocês vão aceitar. Não racionalizem. Deixem-na estar. Não interessa se é nítido, se é pouco nítido. Qualquer versão serve. Agora imaginem-se a viver num sítio onde mais gostariam de viver. Visualizem esse sítio. Ou permitam que ele apareça nas vossas mentes. Depois, vejam-se a fazer e a aprender aquilo que vocês gostariam de fazer e de aprender. Quer para vocês, quer para os outros. Permitam que a vossa mente receba a informação que vier. E agora, olhemos para o futuro. O futuro constrói-se no presente, mas vamos permitir-nos visualizar o futuro. Olhem à volta para ver onde estão, em que tipo de ambiente se encontram. O vosso eu futuro parece-vos de algum modo diferente? Qual é a vossa atitude? Como é que se sentem? Que emoções predominam?
há novas capacidades que são evidentes. E agora vou-vos pedir que imaginem esse vosso futuro eu. Imaginem que esse vosso futuro eu está à vossa frente e vocês vão lhe perguntar: de todas as coisas que eu já fiz, o que é que me torna mais feliz? Perguntem-me: de todas as coisas que eu já fiz, o que é que me torna mais feliz? E permitam-se um momento para que a sabedoria do vosso superior emita uma resposta. E depois reflitam sobre essa resposta. E por fim, vou-vos pedir para que façam mais uma pergunta a esse vosso eu futuro. Perguntem-lhe qual foi a coisa mais valiosa que eu aprendi. E permitam que a resposta surja sem esforço, sem racionalizar. E, quando estiverem prontos, podem abrir os olhos e podem realmente refletir sobre aquilo que experimentaram, aquilo que aprenderam, e podem, inclusive, anotar qualquer coisa que considerem relevante. Para quem já esteve no outro workshop, este exercício, embora diferente, tem aqui sempre uma componente de comunicar, não é? Isto tem um propósito que é treinar-vos para comunicar com o vosso superior, treinar-vos para comunicar com os vossos guias, porque é necessário esse treino para nós sentirmos aquilo que são as nossas frequências, as frequências deles, para nos permitirmos que há essa possibilidade do tal contacto. O que significa que há pessoas que sentem mais, que veem mais, que ouvem mais, isso todos nós somos diferentes, não há que fazer comparação, é apenas um processo que pode ser desenvolvido e pode ser feito várias vezes e isso irá permitir-vos aperfeiçoar e lá está, penetrar interiormente nas questões mais profundas do vosso comportamento. Bom, agora temos aceitar os pedidos da nossa alma. Então, mais uma vez, vou-vos pedir para fecharem os olhos. Vamos retomar aqui a tranquilidade do nosso corpo. Vamos aproveitar os
estado de calma, tranquilidade do exercício anterior. Vamos fazer mais uma respiração. E vamos imaginar que acima das nossas cabeças, como que cerca de 2 palmos, mais ou menos, está uma grande bola de luz dourada. E essa bola de luz dourada está a rodopiar, a rodopiar, a rodopiar. É constituída por energia. E está a girar ainda mais intensamente. E agora, dessa bola dourada, começam a sair pequenos filamentos de luz, pequenos fios de luz que se ligam à vossa cabeça e que se ligam ao vosso cérebro. São como se fossem fios dourados que saem dessa bola que está em constante movimento, e esses fios vão entrando pela vossa cabeça, pelo vosso cérebro, e vão envolvendo o vosso cérebro, o vosso sistema nervoso, zona da nuca. Imaginem que toda a vossa cabeça está ligada com esses fios dourados. E vocês começam a ligar-se mais intensamente a essa bola dourada. E esses fios que estão ligados ao vosso cérebro permitem-vos sentir cada vez mais essa bola dourada. E progressivamente vocês vão entrando dentro dessa bola amarela, dessa bola dourada. É como se tivessem a cabeça dentro dessa enorme bola dourada. E ela por fora gira intensamente, mas por dentro tudo está calmo, tranquilo. Olhem à vossa volta e vejam como a cor dourada está estabilizada, tudo está calmo, tranquilo. E olhem agora para cima. Estão dentro dessa bola dourada, olham para cima e veem um tubo de luz branca. Esse tubo de luz branca está ligado ao vosso eu superior. E sensivelmente a meio do tubo está aquilo que é chamado o vosso corpo causal, a vossa alma. Então vamos pedir ao nosso superior para que nos apresente com palavras ou com imagens a nossa missão de vida.
Não racionalizamos, apenas aguardamos. Estamos disponíveis e aceitamos conhecer a nossa missão de vida. Vamos permitir que toda a informação que nos é enviada possa agora ficar no nosso corpo astral, no nosso corpo etérico, no nosso corpo físico, em todas as células do nosso corpo físico, para que esta informação se possa continuar a manifestar no decorrer da nossa vida, para que possamos ser sempre lembrados, para que nos possa ser sempre mostrado qual a nossa missão de vida. E voltamos a trazer a consciência para o nosso corpo físico, mas desta vez, à volta da cabeça, continua a bola dourada. E essa bola dourada permite aumentar a nossa lucidez, a nossa clareza, para que nos possamos orientar no nosso caminho para cumprir aquilo que é o nosso plano. E permitimos abrir os olhos e voltar novamente aqui. Bom, é sempre interessante perceber estas experiências que cada um teve e espero que tenham sido interessantes, ou não sei. Mas estes exercícios, há quem tenha mais facilidade em visualizar cores do que outras pessoas. Quem não consegue visualizar as cores pode intencionar, não é um problema. A intenção funciona também. E estes processos parecem que são assim coisas criativas estranhas, mas na realidade tem tudo a ver com o processo de reenergização, de reconexão, de religação. E isto são tudo processos em que nós estamos a ativar luz nos nossos diferentes corpos, estamos a ativar luz nos nossos processos de consciência e é isso que nos ajuda na conexão. Esta conexão diária, tudo que é as dimensões superiores, vai criando aqui uma habituação, um momento energético que depois cada vez mais torna-se mais fácil para vocês ligarem-se. Isto vai-se criando um hábito e, portanto, é como as nossas células, tudo já percebe, olha, vai haver aqui um momento de reconexão, fantástico, então lá vamos todos ajudar para que a coisa aconteça. Isto é giro e é assim que funciona. É um momento. É a mesma coisa vocês quando vão, sei lá, vão fazer um desporto e, portanto, vocês antes de começarem a fazer o desporto, o corpo já sabe que vocês vão fazer aquele desporto, não é? Vocês têm uma série de processos
uns conscientes, outros inconscientes, que já se estão a preparar antes de lá chegar. E, portanto, o corpo já está a saber, olha, eles vão fazer ali esta atividade assim, sabe? E, portanto, tudo se está a preparar, entende? Aqui é a mesma coisa. Portanto, quanto mais vocês fizerem deste tipo de exercícios, quanto mais vocês se ligarem, mais fácil se torna a ligação. Bom, por fim, e porque isto, para vocês não adormecerem, agora, adormeçam mais logo, quando forem para a cama, vou finalizar aqui com com a conexão com a alma. Bom, isto é assim, conexão com a alma, os pedidos da alma. Há aqui, parece assim uma coisa, parece que é o mesmo, não é? Mas não vai ser o mesmo, vai ser diferente, ok? Então vou-vos pedir para fechar os olhos novamente, para mais uma viagem, e respirar fundo novamente. Pronto. Reparem, este é o vosso momento sempre. E isto funciona como comandos. Sempre que vocês quiserem, colocam em direito o vosso corpo, respiram fundo, e são comandos que vocês estão a dar a todo o vosso corpo, que é o nível vai se relaxar, o nível vai se ligar, e portanto tudo se prepara para que isso aconteça. Então, se vocês desenvolverem este hábito sempre de parar, de respirar fundo, fechar os olhos, interiorizarem, tentarem elevar-se, vocês com o tempo rapidamente vão conseguindo logo um estado de consciência mais elevado, mais tranquilo. Então, vamos a isso. Respirar fundo. Vamos continuar a relaxar. E agora vou-vos pedir para tomarem consciência da vossa mente. Vocês têm os olhos fechados e com certeza que vão estar a ver pequenas luzinhas, escuridão. Ao fechar os olhos, mesmo com os olhos fechados, procurem ver o que está na escuridão, mas apenas observando. Foquem o vosso olhar nessa escuridão e permaneçam. Permaneçam a observar tudo o que aí acontece. E quando a vossa mente fugir daí, voltem a colocar a vossa atenção. A atenção aqui, o foco, é mesmo com o vosso olhar. Olhem para a escuridão. Tentem focar-se nessa escuridão, nessas pequenas luzinhas que vão aparecendo. Sejam apenas observadores. E agora vão intencionar e elevarem a vossa consciência. Vamos dizer, eu elevo a minha consciência. E foquem o vosso olhar entre as vossas sobrancelhas. Portanto, de olhos fechados, olhem para cima, ao local entre as vossas sobrancelhas, um pouco acima da cana do nariz. E mantenham o vosso olhar, de olhos fechados, lá. Farão um leve movimento ascendente do globo ocular e estão focados. E vão mentalmente dizer: eu elevo a minha frequência. Eu elevo a minha frequência.
e focam o olhar entre as vossas sobrancelhas. E continuam mentalmente a dizer: eu elevo a minha frequência. E à medida que o dizem, vão sentindo o vosso corpo cada vez mais leve, cada vez mais relaxado, e vão sentindo na vossa cabeça como que uma dormência, uma energia latente, que continua a elevar a vossa frequência. E elevam a vossa frequência às dimensões superiores. E continuam a elevar a vossa frequência. E à medida que vão subindo a vossa frequência, sintam como o vosso corpo está cada vez mais relaxado. Sintam como a vossa consciência é independente do vosso corpo. Não obstante ela usar o vosso corpo, a vossa consciência não precisa do vosso corpo para existir. Sintam que à medida que elevam a vossa consciência, o vosso corpo fica cada vez mais relaxado. E a vossa cabeça fica cada vez com mais energia, tem uma leve pressão e permitem-se continuar a elevar a vossa frequência. E à vossa volta saem inúmeros raios de luz que limpa todo o vosso ambiente. É como se estivessem a olhar para baixo e veem do vosso corpo sair luz para limpar todo o espaço à vossa volta, limpar todos os vossos poros. E vamos continuar a elevar a nossa frequência e vamos agora encontrar um ser luminoso, um ser que é a nossa cara. Esse ser é totalmente luminoso. Manifesta-se com uma expressão de alegria, com amor incondicional, e abre-nos os braços. E nós vamos abraçá-lo. Abraçamos esse ser luminoso e sentimos o amor incondicional no nosso coração. Sentimos vibrar o amor. Sentimos vibrar a alegria. E sentimos que aquela é a nossa realidade. A realidade que nós vamos trazer
para o mundo da matéria. É a realidade que vamos trazer para o nosso dia a dia. Aquele amor incondicional, aquela alegria, aquela luz. E trazemos também a consciência de que os nossos passos serão inspirados por este ser que somos nós próprios, na nossa mais elevada consciência. E seremos inspirados nos passos a dar, nas direções a tomar. E vamos albergar esse ser connosco, trazê-lo connosco para este mundo físico. E quando abrirmos os olhos, nós somos luz radiante. Nós somos aquele ser confiante, pleno de amor incondicional, de alegria, de um estado natural, de serviço à luz. E abrimos os olhos. E pronto. Mais um exercíciozinho. E chegamos ao fim. Se alguém quiser dizer alguma coisa, aproveitem para dizer alguma coisa, é só ligar o microfone. Se não quiserem ligar, não quiserem dizer nada, tudo bem. Portanto, 1, 2, Olá, 3. Aníbal, boa noite. Olá, boa noite. Eu tive aqui um problema técnico, depois cheguei um bocadinho mais tarde, mas quero agradecer imenso. Foi espetacular. Não, eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo e sou uma fã. E mais uma vez, obrigada também pela partilha e a contribuição Nada. de Foi todos. útil? Foi útil a partilha? Foi muito, Aníbal, gostei Ok. muito, obrigada. Isso é que é preciso. Sim, senhora. Obrigada. Ok. Pronto. Então, neste caso, desejo a todos uma boa noite e pratiquem bastante, porque quanto mais praticarem, mais fácil se torna a vossa vida e a vida de todos os outros que estão à vossa volta. Ok? Então, até para a semana para quem quiser e obrigado. Não é? Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite também. Obrigado. 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 Obrigada. Nada. Obrigado. Ok. Ora, encerrar. Agora é que é.